Os primeiros minutos de um filme são fundamentais para a gente conhecer, para a gente entender um pouco dos personagens e um pouco do que esse filme deseja nos passar. Eu acho que no filme Marcas da Violência, a abertura, uma sequência composta por duas cenas, é fundamental para a gente entender o que esse filme quer dizer. E é sobre isso, sobre essa sequência, que eu quero falar hoje. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. O Marcas da Violência é um filme de 2005, um filme que, de certa forma, ele marca uma mudança na carreira do David Cronenberg. Até então, a gente estava acostumado a ver o Cronenberg envolvido com filmes basicamente de ficção, filmes que flertavam com o horror, em um universo também de fantasia, do fantástico, né? Filmes como A Mosca, filmes como Videodrome, enfim, vários filmes muito interessantes, inclusive flertando abertamente com a questão da psicanálise, nos Gêmeos, Uma Órbita Semelhança, fazendo adaptações de livros famosos. Enfim, era um cinema muito diferente no que diz respeito aos temas, né? Desse cinema que a gente encontra a partir de Marcas da Violência, a partir de 2005. Um filme que tem, inclusive, que sai em busca, inclusive, de uma questão social, de uma análise de uma América um pouco mais profunda, representada por uma família. O filme é basicamente sobre um homem, um pai de família, que se vê aí confrontado pelo seu passado e que se vê, em algum momento, obrigado a encarar um homem que ele já foi, um assassino, em algum limite, um monstro, mostrando que esse monstro ele estava dentro daquela aparente família bondosa e perfeitinha. Não que o filme trate essa família como um clichê ou faça um esforço enorme para demoli-la. Não é exatamente isso. Mas, a partir da verdade que esconde a vida desse homem, a gente começa a entender que as coisas não são tão belas quanto parecem. Hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho da abertura desse filme, do começo desse filme. Eu quero fazer uma análise visual dessa abertura que eu acho muito interessante. Aberturas de filmes, como eu já disse aqui no começo, são muito importantes para a gente tentar entender, até muitas vezes de uma maneira resumida, para onde o diretor está nos levando, o que aquele roteiro quer dizer, né? Principalmente no cinema, com a narrativa mais convencional que a gente está acostumado, com a exposição dos personagens, com a jornada dos personagens, com os pontos de virada, né? Nessa abertura, o Cronenberg ele vai trabalhar com um único plano. Ele não vai usar corte. Essa sequência é composta por duas cenas, uma fora do hotel e outra dentro do hotel, na recepção. Primeiro, a cena fora do hotel, onde a gente tem, como eu disse, um único plano, que não é um plano sequência. É importante a gente se ater a isso. Um plano sequência é quando você põe uma sequência inteira dentro de um plano sem cortes. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma cena feita com um plano longo. Tá? É importante a gente notar essas diferenças. E dentro do hotel vai ter a continuidade das sequências e ali sim a gente vai ter alguns cortes. Portanto, não dá para dizer que é um plano sequência. As pessoas usam muito essa expressão plano sequência, qualquer plano um pouco mais longo já chamam de plano sequência. Não é exatamente isso aqui. Vamos lembrar, primeiro, algumas características dessa primeira cena e para a gente entender o que o diretor quer nos passar. Primeiro, a gente tem o som ambiente. A gente não tem ainda a presença de uma trilha sonora. A gente vai ter depois, quando formos para dentro do hotel. Mas calma, vou chegar lá. Primeiro a gente tem o som ambiente, o som da natureza, né? O som do verde. A gente vê que tem uma cadeira ali fora daquele motel, né? Parece ser um motel ali, um hotel de estrada. E saem dois homens dessa porta. Um deles volta para o motel, né, para pagar o que a gente acredita que ele está voltando para pagar a conta, a gente acha que é isso. E o outro, o mais jovem, de camiseta branca, vai para o carro. E depois aquele homem, né, o mais velho que teria entrado para pagar a conta, ele volta e diz que teve problema com a camareira. A gente está fora do hotel, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. E cria-se aí esse clima de suspense. E aí eles entram no carro, aí sim, o de roupa escura está na direção e o mais jovem está do lado, né, no passageiro, e o de roupa escura reclama que está calor, né, de novo salientando que aquele é mais um dia quente, um dia como outro dia,
e ele se dá conta que está faltando água, que eles não têm água no carro, e ele pede para o mais novo entrar, ir para o hotel e pegar água, porque do lado ali, no fundo da recepção, tem um filtro. E o mais novo vai para dentro daquele espaço. Utilizando esse som real, esse som realista, enquanto os créditos vão saltando na tela, enquanto aqueles homens conversam sobre nada, sobre coisas aparentemente banais, que eles estão cansados, que o dia está quente, que ele vai voltar para o hotel. De certa forma, ali a gente tem uma amostra de que o Cronenberg está esculpindo um espaço realista. E a proposta de fazer tudo isso em um único plano vai ao encontro dessa ideia de uma amostra realista. Uma outra característica importante para a gente observar aqui é o figurino desses caras, né? Um deles, mais velho, usa uma roupa escura, um paletó, uma roupa mais formal, com uma fivela, e o outro, mais novo, usa uma camiseta branca. Dando ali um contraste, mostrando que aqueles dois caras, dois criminosos, dois assassinos, que a gente vai descobrir logo isso, são duas faces, como se ele mostrasse duas faces que se encontram, né, com características diferentes, mas dentro de uma mesma nação. E depois a gente tem a cena seguinte. Aí vai ter um corte, a gente vai acompanhar o personagem mais novo para dentro daquele hotel. E na sequência, a câmera vai fazer um movimento panorâmico e também acompanhando ali o personagem, né? E a gente, enfim, então a gente tem a revelação do que aconteceu dentro daquele hotel. Há duas pessoas assassinadas ali. Uma delas, uma mulher caída no chão, que fica evidente é a camareira, né? Que o outro disse que teve problemas com a camareira. E o personagem vai como se nada tivesse acontecendo, como se aqueles corpos ali, né? O cara da recepção e a camareira mortos, sangue no chão, fosse nada, e ele se dirige até o filtro e vai pegar água. E diferente da cena anterior, onde prevalecia o aspecto real, o único plano e o som ambiente, a gente começa a ter a invasão de uma trilha sonora quando surgem aqueles corpos e uma aproximação maior daqueles personagens e o uso dos cortes. Quem viu o filme sabe, eu estou só falando aqui dos primeiros 5 minutos do filme, que a porta vai abrir e aparece uma criança. Tinha uma criança ali dentro daquela porta, não sei se ela morava ali ou se ela estava ali enquanto a mãe estava fazendo faxina, pode ser a filha da camareira, a gente não sabe muito bem. E o assassino, quando olha para o lado, ele vê essa menina, ele se assusta, claro, né? Ele não esperava encontrar alguém vivo ali. E aí tem um enquadramento muito interessante em direção à porta, que a gente ainda vê o corpo desse assassino, como se ele fizesse quase que um arco, quase que um alvo pelo espaço onde aquela garota vai aparecer quando ela abre a porta. E a menina tá, obviamente, abalada, ela tá chorando ali, né? Uma criança. E ele vai sacar a arma e, claro, a gente sabe o que ele vai fazer, ele vai matá-la. O Cronenberg não vai mostrar essa morte, né? Mas vai mostrar a arma dele ali, apontada para ela e o som do tiro. Essa sequência termina nesse ponto, com o som desse tiro, que é a apresentação desse filme, né? History of a Violence, né? O título original é Uma História de Violência, né? Então ele está indo além daquele personagem que a gente vai conhecer, daquele pai de família. Ele está contando uma história sobre o país dele, sobre um país violento, sobre pessoas que convivem e praticam a violência. E que aquele dia de violência, quando o filme começa, é um dia como qualquer outro, para aqueles caras maníacos, assassinos. Tem uma característica importante aqui, que é a menina, que é a criança, e que vai ser um contraponto importante com a criança que a gente vai ver na sequência seguinte, quando a gente é transferido para a casa do Tom, do personagem principal, do Viggo Mortensen. O que marca a transição dessas sequências é o som do tiro, que vai ser sucedido pelo grito da criança na sequência seguinte. Na segunda cena da primeira sequência, aquela criança, a gente vê pelos traços dela, pela cor do cabelo, a gente pode dizer que ela é uma criança, parece ser uma criança de descendência latina, né? Então é diferente da criança que a gente vai ver depois na casa do Tom,
que é uma criança angelical, loirinha, né, aquele rostinho de leite, diferente da outra criança. Então a gente pode até dizer ali, não é exagero dizer, que é até uma exposição de um abismo social ali, entre aquelas duas crianças, aquela criança que pode ser, que leva a gente a crer que é a filha da faxineira, da camareira, né, que estava fazendo a limpeza ali, e tem aquele carrinho com as coisas de limpeza ali atrás do balcão, que o Cronenberg faz questão de mostrar pra gente também, tá ali. E aquela menina que está acordando no meio da madrugada, gritando na sequência seguinte, na casa do Tom. Ela é filha do Tom, gritando porque ela sonhou com monstros. Justamente com monstros. Então há aí um confronto, claro, entre essas duas sequências. E a gente pode até dizer que há aí um interessante raccord de som. Né? Eu já expliquei aqui em alguns vídeos anteriores o que é um raccord. Um raccord é um efeito de montagem que suaviza a nossa transferência de um quadro para outro. Esse efeito ele vai possibilitar uma transferência mais, digamos, suave para o espectador. Ele vai forjar uma continuidade. O som da bala, da arma, de certo sentido, ele continua com o som da menina gritando. Ainda que não sejam exatamente colados um som no outro, mas a gente sente, né, a gente percebe essa continuidade de um som e do outro som, o som do grito. É como se ele atirasse na menina mais nova, mas como se aquele som, aquela arma, aquele tiro também chegasse naquela outra menina. Tá? A gente pode fazer também essa representação, porque os monstros com os quais ela sonha não estão assim tão distantes, né, digamos assim. Aquela família aparentemente perfeita, ela tem ali também, né, vamos dizer assim, o seu monstro escondido, o Tom, que um dia foi Joe. Né? Então a menina, quando acorda de madrugada e fala, eu sonhei com monstros, né? Quase que uma ironia ali, né? Como se aqueles monstros com os quais ela sonhou, obviamente são monstros da cabeça de uma criança, são monstros distantes, mas o filme já havia nos apresentado, na sequência anterior, de frente também para uma criança, os monstros verdadeiros, os monstros da vida real. Então, por essa diferença, né, por essa distância, o Cronenberg deixa ainda muito mais claro que aqueles monstros anteriores são os verdadeiros, são os reais. E que em algum momento, aqueles dois caras que foram apresentados no início, qualquer espectador que entenda um pouquinho de narrativa, de cinema, né, que seja habituado com narrativa, sabe que em algum momento aqueles caras vão encontrar o personagem do Viggo Mortensen. Em algum momento, aqueles universos vão se colidir. Né? Ele não teria apresentado aqueles personagens na abertura à toa. Então aquilo, tudo isso, vai em algum momento se chocar, vai em algum momento se encontrar. O mundo dos assassinos verdadeiros com aquela família. Aquela família, interessante notar aqui, que se forma, que se agrupa em torno do seu da sua peça mais fraca, né? A criança mais nova. Todo mundo levanta de madrugada para ficar ali em volta e a família se conjuga, ela se forma ali em torno daquela criança que sonhou com monstros e segundo ela os monstros estavam no isso é uma coisa interessante também, né? A criança diz que os monstros estavam na escuridão. Diferente dos monstros que a gente viu no início, na abertura do filme, que estavam sob o sol, né? Em um dia normal, como qualquer outro. Sem uma trilha sonora, né? De novo, né? Reforçando o aspecto realista. E dentro do motel ali, da recepção, quando a gente vê aquelas pessoas mortas, ali, enfim, a gente tem a evocação daquela trilha, que é do Howard Shore e que é uma ótima trilha, uma trilha muito boa, uma trilha dramática, né? A trilha acentua muito o drama do filme, né? Se por um lado ele é muito violento, tem muito tiro, muita morte, eu acho que a trilha ajuda a gente voltar para o drama, né? Porque no fundo é um filme de drama, né? É um drama de uma família, é um drama de um homem que infelizmente tem que encarar o seu demônio, que é ele próprio. E é interessante notar, e desculpa se eu vou dar um spoiler aqui, se tem gente que não viu o filme, no final do filme a gente tem de novo a união da família. Então a primeira vez que a gente encontra a família, que se une em torno daquela criança que acorda à noite, a gente tem ali um momento de junção, né? Todo mundo reunido. O final do filme também vai ser isso. Todo mundo se reúne de novo, mas aí não mais no quarto, mas sim na cozinha, no momento da refeição, quando o pai volta da jornada dele. E é interessante notar que naquela situação, a primeira personagem ali a tomar uma atitude é a menina. Ela vai pegar o prato para colocar na mesa para que o pai sente a mesa com todos. E é um momento, obviamente, que não precisa de palavras, que é brilhante, que é genial.
né? Dispensa o verbo, dispensa a palavra, porque tudo já está dito ali, né? Na expressão daquelas pessoas. A normalidade, claro que ela não existe, aquela vida não será mais normal, mas ele ainda faz parte daquela família. Ele pode fazer parte daquela família, mesmo tendo o seu passado monstruoso. Ou seja, ele é um homem normal, como outros, né? Então esse filme ele é encantador nesse sentido e oferecendo para nós espectadores essa interpretação, essas diferenças, desde aquela abertura com personagens de passagem, né, que não vão aparecer muito, são personagens que aparecem em 2 ou 3 sequências apenas, mas que tem uma importância muito grande para dizer o que esse filme quer dizer, para dizer para o espectador o que esse filme representa, que vai muito além de um filme policial, de um filme de mocinho bandido, muito além disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise visual, como eu coloco aqui no título, sobre o filme Marcas da Violência, do David Cronenberg. Como eu disse, o filme é de 2005, vejam, vale muito a pena, um filmaço. E sigam o canal aqui, acompanhem, sempre tem um filme novo, uma novidade, uma análise a cada semana. Grande abraço para você, tchau!